Boa tarde, alunos e alunas, a todos. Espero que todos estejam bem. Claro que ótimos nós estamos com toda essa pandemia. Resolvi fazer essa aula para a gente resolver algumas questões, para conversarmos, para ver como todos estamos, em que patamar cada um está. Me preocupo também com aqueles que não têm acesso à internet, mas os que têm, a gente tem também que conversar um pouco, se ver, porque estamos só nos comunicando via Google Sala de Aula, e é bom uma aula assim ao vivo para poder esclarecer certas dúvidas. Então, o seguinte, o que nós vimos nessa primeira fase, desde que a gente começou a aula, primeiramente presencial, depois uma aula via online, né? Uma aula remota, como chama. Nós vimos sobre gêneros textuais, sobre quinhentismo, sobre a Idade Média, que eu falei lá, fiz algumas lives, né, no Instagram, não sei quem assistiu, quem não assistiu, mas eu tento, né, atingir a todos, facilitar a vida de vocês, assim como a minha também. Tenho um computador aqui mais antigo, nunca gravei aulas, acho mais fácil no Instagram, mas como temos que gravar aulas aqui, fiz até um PowerPoint para vocês hoje, para passar. Tem 3 partes sobre gêneros textuais, tá? Que acho que ficou mais dúvida foi sobre os gêneros textuais. O seguinte, sobre o gênero épico, que é o narrativo, o lírico e o dramático. E também assim, eu vou propor uma atividade de revisão lá para vocês escreverem. Depois tudo que eu falar aqui na aula, eu vou passar Já preparei 3 PowerPoints sobre os gêneros literários, um de cada, separadamente, para as pessoas entenderem mais, que eu acho que ficaram algumas dúvidas. E os outros você já tem, sobre o quinhentismo, sobre a era medieval. Então eu vou propor um resumo, né? Um resumo assim, de no mínimo 20 linhas, no máximo 40 linhas. Vocês podem fazer em tópicos, podem fazer em textos, fazer uma redação, digamos, com todo o resumo. Não é exatamente uma redação, um resumo, mas um texto cheio, ou então fazer vários tópicos, por exemplo, se for 20 linhas, podem fazer 20 tópicos, do que vocês acharam mais importante em tudo que a gente estudou até agora, porque esse é um momento de revisão, e a partir da semana que vem nós vamos começar novas atividades. Então, nessa aula aqui, eu vou falar basicamente sobre gêneros textuais. Tá? Que vocês já ouviram, claro, alguns, por exemplo, já não tem mais dúvidas, mas não custa nada a gente revisar, sempre é bom. Como é um momento de revisão, não tem porquê, né, passar uma matéria nova agora, e algumas pessoas entraram há pouco tempo, estão tentando compreender, fazer, estão um pouco atrasadas em suas atividades, quem fez tudo ok, tá ótimo. O gênero lírico, o gênero épico e dramático. Começamos com a poesia. Poesia é o quê? O que é a poesia? Basicamente, a poesia são textos que expressam sentimentos, estados da alma. Geralmente são poemas. Tem músicas também, músicas que são poemas. Por exemplo, Chico Buarque, Vinícius de Moraes compuseram, Vinícius de Moraes poeta, claro. Mas as poesias deles também viraram música. Algumas, bastante até. E muita gente tem dúvida aí sobre quem escreve, o que é o eu lírico. Então, o seguinte, eu vou falar mais ou menos alguns conceitos. Quem escreve? Poeta que tem a intenção de emocionar, divertir, convencer e fazer pensar o mundo de um jeito novo, original e único. Então, a poesia, por exemplo, pode ter vários objetivos. Pode ser uma poesia mais romântica, uma poesia mais social, uma poesia concreta. Não precisa ter rimas, algumas poesias têm rimas, tem os sonetos, que tem um determinado número de... Isso a gente vai vendo ao longo do ano, né? Que não dê tempo esse ano, vamos para o ano que vem. Então, quem escreve, para que escreve, por que escreve, onde circula o texto e o que não pode faltar. Então, para quem escreve, né?
Pessoas que desejam, que gostam de poesia, que gostam de se emocionar, né? Se emocionar e que não querem muito raciocinar sobre aquele assunto, querem apenas como ouvir uma música, né? Se emocionar, claro que sempre tem um cunho social, um cunho, alguma coisa da sua própria época, mas a emoção é em primeiro lugar. Ele pode ser para encantar ou para chocar os leitores, ou seja, tem poesias mais leves, mais românticas, mais, né, como no romantismo, mais no trovadorismo, que eles escreviam o quê? Poemas cantados. Então, alguns poesias de amor e de amigo eram poemas mesmo para as pessoas amadas. Agora, as de escárnio e maldizer eram o quê? Eram para criticar as pessoas ou para falar claramente o nome daquela pessoa porque ela não gostava dela e o que ela não estava gostando. Era para chocar mesmo. Depois, o que não pode faltar? Sonoridade, ou seja, sonoridade. A poesia, assim como a música. Vocês veem que tem músicas que fazem muito, um tremendo, estrondoso sucesso e outras são um fracasso. Por quê? Porque, independente de ter rima ou não, tem que ter uma sonoridade, tem que ter uma cadência, tem que ter um ritmo. Então, por isso que a poesia e a música são muito próximas, muito parecidas ali, né? E muitos poemas viraram música. Então, tem um poeminha aqui, ó. Um poema do Vinícius de Moraes. Que eu vou ler aí para vocês, tá? Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Vinícius de Moraes. Então, bem agora como essa época que nós estamos aí, a quarentena, muita gente doente, muita gente indo embora, infelizmente, por causa desse vírus, que ainda não foi encontrada uma cura, uma vacina. Então, é pra gente viver aí cada segundo, independente de ter doenças ou não, porque tem outras causas, né, de morte. Mas essa é porque abala mais, porque o número é muito grande, né? Muito grande de pessoas acometidas por esse vírus e que não conseguem se salvar. Passando adiante, gênero épico ou narrativo. O gênero épico ou narrativo, ele tem enredo, narrador, personagem, e são basicamente o que? Os contos, crônicas, fábulas, romances, epopeias, entre outros, ou seja, onde a narrativa predomina. Pode ser que dentro desses romances eles descrevam, por exemplo, a paisagem, ou tenham diálogos, ou eles tenham também uma argumentação, tenham argumentos, né? Tenham reflexões dentro dessas narrativas. Mas qual é a predominância? A predominância é contar uma história. Então, por isso é chamado de narrativa. E o que é? Depois eu passei lá para vocês, lá no PowerPoint, quais são esses segmentos de uma narrativa, né? O que são os fatos, quem os personagens, como o enredo, onde o lugar, quando o momento e por quê, qual é a causa desse acontecimento. Então, seguindo essa linha aí, você constrói uma narrativa. Aí, falando sobre escritores brasileiros, sobre os romances brasileiros atuais e como eles estão fazendo, e qual o poder aí de sucesso, de como eles estão atingindo as pessoas. Então, os mais vendidos neste momento são os romances de Chico Buarque e Augusto Cury. Chico Buarque faz tipos de romances variados. E Augusto Cury faz mais romance psicológico. O que é romance psicológico? É porque ele faz mais livros de autoajuda. Então, nem sempre um romance psicológico é um livro de autoajuda. Mas um romance psicológico, ele fala mais o quê? Mais da mente, dos sentimentos, das nossas emoções, né? Do que está lá dentro da mente. Não é um romance de ação, tá? Não é contar uma história, mas sim falar sobre o que está lá na nossa mente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eles estão entre os dois únicos, entre os 20 mais vendidos na categoria ficção, em 2015.
De acordo com Publish News, isso em 2015, é um pouco, 5 anos atrás, mas a gente tem mais ou menos uma base do que está sendo em relação aos romances brasileiros, né? O Irmão Alemão de Chico é o terceiro livro de ficção mais vendido nos 42 primeiros dias deste ano. Isso foi de 2015. Oi! E Felicidade Roubada, de Curry, Auguste Curry, romance de autoajuda, romance psicológico, aparece na 8ª posição, com 8.076 cópias. Isso lá em 2015. Lá em 2015. Mas agora já deve ter vendido muito mais. Então, o seguinte, mais uma... Eu deixei também lá para vocês alguma coisa aí do Auguste Curry, tá? Um trecho do livro dele, que ele tem 2 livros, Manual dos Jovens Estressados e Felicidade Roubada, que foi um dos mais vendidos aí, né? Como eu deixei lá para vocês sobre Felicidade Roubada, então eu vou ler aqui para vocês o do Manual dos Jovens Estressados. Toda mente é um cofre, não tente arrombá-la. Use a ferramenta correta, exercite a inteligência. Faça escolhas. E saiba que todas as escolhas têm perdas, nem sempre a gente ganha. Ao escolher, não tenha medo de falhar. Ao falhar, não tenha medo de chorar. Ou seja, se você falhou, se você ficou triste, você não tem que ser perfeito, forte sempre, maravilhoso. Né? Embora a gente tente, claro, sermos pessoas boas, honestas, mas se a pessoa não é simpática, não é obrigada a ser simpática. Se ela não é um grande esportista, não tem que ser bom em tudo, né? Tem que ser bom no que você gosta, tem que ser o que você é. Claro que se você tem alguma coisa que não é boa, que está atrapalhando a tua vida, ou que não está te afastando das pessoas, você tem que tentar melhorar. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Se a sociedade abandona, a solidão é suportável. Mas se você se abandona, ela é intolerável. Gerencie seu estresse. Proteja sua emoção. Saiba que drama e comédia, risos e lágrimas fazem parte da vida. Não tenha medo. Quem vence sem riscos, vence sem glória. Jamais abra mão de ser o autor da sua própria história. Então, tudo tem que ter um limite, né? A gente quer sempre ser uma pessoa boa, agradar as pessoas, tal, mas também não quer dizer que a pessoa vai dizer, você tem que ser um engenheiro. Não, você é engenheiro porque aquela pessoa quer. Não, se eu quero ser digamos, um pasteleiro, um chefe de cozinha, então você vai ser um chefe de cozinha, faça o que você ama. Depois, seguindo mais adiante, temos Essa Gente, o livro de Chico Buarque. Nessa aqui, tem um breve resumo aqui. Esse livro também vendeu bastante, fez bastante sucesso, Chico Buarque. Ele fala sobre um escritor decadente que enfrenta uma crise financeira e afetiva enquanto o Rio de Janeiro colapsa à sua volta. Parece uma previsão, né? Porque esse livro foi feito lá em 2015 ou antes. Tragicomédia Urgente, o novo romance de Chico Buarque é a primeira obra literária de vulto a encarar o Brasil do agora. Então, quer dizer, isso foi escrito lá 5 anos atrás, mas tem tudo a ver com agora. E por último, de um romance internacional, Tessa Dar, A Noiva do Capitão, Tessa Dari. O romance narra a história de Madeleine, uma jovem que, apesar de ter diversas habilidades e uma criatividade invejável, mantém uma grande dificuldade de socialização. Para fugir da tradição do baile das mulheres em idade de casar, ela inventa um suposto noivado e finge ter se casado com um capitão escocês, o capitão Logan Mackenzie. Assim, ela passa a escrever cartas destinadas ao marido imaginário e convence toda a família de que esse amor é real.
Contudo, o que ela não podia esperar é que, de fato, o seu capitão existe. E ele ainda é melhor do que a jovem imagina. Então, um romance romântico para adoçar um pouco a vida. Um romantismo. Por último, o dramático. O gênero dramático. No gênero dramático temos os textos teatrais. Oi! Acabou a aula? Ah, tá, tem que ter outra aula agora, né? Deixa eu ver qual é a outra aula. Oi!